que o tema de hoje é o conhecimento de si mesmo. Esse si mesmo, quando nos referimos ao nosso si mesmo, vamos por aí exatamente à descoberta de quem é esse si mesmo em nós. É um tema que me ajudou-me na procura dos livros de Joana de Ângelis. Conhecem a Joana de Ângelis, não é? A obra dela, que está muito relacionada com a psicologia, e é por aí principalmente que vamos caminhar, com os ensinamentos que ela nos deixa, cruzados com neurociências e psicologia, está bem? Mas os termos são usados por Joana e por Jung na área da psicologia, por isso é que eu os estou a usar. Parece uma coisa muito académica, mas é embasada nos livros de Joana de Ângelis, essencialmente. E a partir dela é que eu faço as derivações, está bem? Para não pode parecer uma coisa muito só académica, mas não é. Então vamos lá. O conhecimento de si mesmo. Ora, desculpem, mas há aqui qualquer coisa que não está bem. Não se importa de me dar aqui uma ajudinha só. Pronto, deixa lá. Não faz mal. É que o slide que está ali não aparece aqui. Não me aparece. Mexeu-me aqui em qualquer coisa e saiu-me aqui a lista dos meus PowerPoints. Este é o que está à frente daquele. Agora vamos ver. Não é que está aqui, este que aparece ali. Este é o que aparece ali, mas eu preciso dele grande, que é para ler. Não se importa, o senhor trocou-me os PowerPoints. Eu queria a lista toda aqui, como estava, que é como eu faço sempre, está bem? Desculpe. Senão eu não me oriento. É assim. Mas não aparece ali, entendo. Ai, não aparece. Pois. Então... Parece por depois. Aquele é muito pequenino, mas está bem, não faz mal. Pronto, não se preocupe. Pronto, então, faz mal. Então, o si mesmo é do termo inglês self. Ai, eu assim não vou conseguir. Olha, não se importa de me dar uma ajuda, desculpe. Eu quero aquela barra de PowerPoints e aparece-me aqui o que está projetado e o amigo, o irmão, trocou. E eu assim não consigo ver o que está ali atrás. Aqui a barriga e o grande fica aqui, que é o que está a aparecer. Ele fez aqui qualquer coisa que alterou. Pronto, é isto. É, exatamente. É o anterior. Agora, desculpe lá. Pronto, então é só... Este é o segundo. É este, aqui está certo. Agora está. Já está. Obrigada. Pronto, muito obrigada. Vamos então iniciar. Aqui é a bibliografia a que eu recorri. Pronto. Então, o si mesmo é o que nós conhecemos em inglês pelo termo de self, que foi adotado por Carl Gustav Jung, e que nos diz que, então, o self é o ponto central da nossa psique humana, expressa a unidade, a totalidade da nossa personalidade, tendo aspectos conscientes e aspectos inconscientes. Representa a união de opostos e a dualidade unificada. E ele aparece para nós em sonhos, em mitos, contos de fada, na figura de personagens que nós costumamos apreciar, como reis, heróis. Então, é uma ilustração do nosso próprio self. Então, todas essas imagens referem-se do self, não é? O self, podemos dizer que é Deus dentro de nós. Portanto, é algo que está intrínseco à nossa natureza espiritual, não é? Joana, então, dá-nos uma explicação então do que é o ego. Então, e o que é o ego? O ego é uma faceta também de um outro eu, pequenino. E a função desse eu pequenino é criar o efeito da unidade da nossa vida cotidiana, porque o nosso ego é o nosso eu de cada vida. Esse é o ego. O self é o nosso espírito, como vamos ver aqui em baixo. O ego estabelece um eixo da personalidade plena com o self e o si mesmo, que é o que nós chamamos de espírito.
Portanto, não é confuso, não é verdade? O ego é cada nascimento, é o que nós chamamos de eu com um determinado nome, eu, Isabel Cristina, o meu ego. O egoísmo é que é o problema, que é o excesso de ego, certo? Mas o nosso ego é a personalidade que nós estamos a viver. Mas o nosso self é o nosso eu eterno, certo? Há aqui esta distinção. Então, quando o tema de hoje é o conhecimento de si mesmo, ou self, é exatamente um percurso que nós vamos fazer para descobrir como é que nós entendemos quem é esse nosso eu superior e como é que nós acessamos a ele. Então, cá está, há duas partes na nossa psique. Uma delas é o ego, pequenino, que é onde está tudo o que nós aprendemos desde a nossa infância. E o self, ou o si mesmo, que gerencia todo o nosso ser, que é o nosso inconsciente, nós não estamos conscientes disso, e encontra-se na nossa história milenar. Nós aqui temos o desenho do tal ego, que é o nosso eu de agora, consciente, e o nosso inconsciente pessoal, onde está arquivado, não é? Todas as nossas vivências desta vida e de outras. O inconsciente coletivo, que é a nossa comunidade humana, das nossas experiências totais, e o nosso self, que é a nossa alminha, que está ali. Então esta é a imagem do nosso aparelho psíquico. Joana diz-nos, e como na psicologia já concluímos isso, não é? Que nós temos uma estrutura bipolar. Nós somos seres eletromagnéticos e funcionamos aqui no mundo material com polaridades. Nós só entendemos o preto se conhecermos o branco e por aí vai. O grande problema da dualidade é quando exacerba e vai para um polo só, sem as gamas todas de cinzento. Ou seja, quando nós somos mauzinhos ao ponto de matar por prazer, deixamos que a nossa parte yang, digamos assim, a nossa parte sombra, tome conta da nossa parte, que é a parte boa, de luz, certo? Então, essa é a polaridade do mal. A polaridade do bem, uma pessoa extremamente boa, mas que usa a sua feminilidade para tirar partido e enganar, também está a usar, quase que aos limites, a outra sua parte, não é? Porque todos nós temos uma polaridade feminina e masculina, não é? E isso tem que ser sempre em equilíbrios. Então, vamos lá. O hemisfério esquerdo é a parte nossa consciente, analítica, é muito importante, que são as matemáticas, a análise de tudo, é a racionalidade, é o que nos torna racionais. Mas, se nós não tivermos emoção, somos como robôs, nós precisamos da emoção. Mas um ser demasiado emocional, com as emoções exacerbadas, o que é que acontece? Perde a razão. Parece um macaquinho à solta, um carro sem travões, não é verdade? Então, este equilíbrio da nossa dualidade é fundamental. E Joana, em todos os seus livros, nos mostra por A, B, C, D maneiras que uma das nossas, a nossa função, a nossa finalidade aqui, essencialmente, tem que ser focada no equilíbrio desta nossa, da nossa polaridade, não é? Então, temos o lado esquerdo que é consciente, material, é uma dualidade, faz a análise, e é uma energia yang, positiva e chamada, mas como energia masculina, porque é ativa. O nosso hemisfério esquerdo cerebral, o direito, aliás, é uma consciência emocional, está no nosso inconsciente, atribui o significado e sintetiza, dá-nos o contexto, a arte, a criatividade, ela é canalizada pelo nosso hemisfério direito. Então, vamos ver, uma imagem pode valer por 1000 palavras, não é? Ou seja, o símbolo dá, de uma vez só, fora do espaço-tempo, uma série de informação, não é verdade? Então, vamos lá. Então, eu no livro o conhecimento, no livro Em Busca da Verdade, de Joana de Anjos, ela tem uma introdução em que fala-nos essencialmente da amplitude que é este tema de hoje, da importância dele. Então vamos com calma ler isto.
O objetivo essencial da existência humana, atenção, o objetivo principal da existência humana, do ponto de vista psicológico, é facultar ao indivíduo a aquisição da sua totalidade, que lhe faculta o perfeito equilíbrio dos opostos, consciente e inconsciente. Joana, em busca da verdade, fala-nos sobre o conhecimento do uno, da identificação perfeita com a realidade que é uma coisa só, ela não é separada, é fora do espaço-tempo. E está então, o ser humano constituído tem uma constituição tríplice, espírito, perispírito e matéria, é um conjunto eletrónico sob o comando da consciência. Portanto, nós sabemos que temos vários corpos, não é verdade? E a consciência é que unifica todo esses nossos apetrechos, digamos assim. Então, um eu sobrepõe-se ao outro eu em luta interior. Um é consciente, o outro é inconsciente. Na tradição religiosa, expressam-se como o bem e o mal. Matéria, espírito. Sociologicamente, é o conceito de certo e errado, treva e luz. E na cultura oriental, temos o yang e o yin. Ou seja, a consciência, ela é una. O que divide é exatamente esta nossa necessidade humana da compreensão do preto e precisarmos da dualidade, do preto e do branco. Mas precisamos dessa unificação, não combater aquilo que nós não gostamos em nós, mas aceitar, abraçar e entender como é que nós realmente funcionamos com o que temos, com as nossas coisas. Então, vamos continuando. Estes conflitos não devem ser combatidos como inimigos, mas entendidos, orientados e esclarecidos, libertando-se deles pela sua conscientização, ou seja, se nós fizermos uma análise interior, exames de consciência, às vezes exames de consciência, sim, pensar sobre a forma como nós agimos em determinadas circunstâncias, porque é que estamos sempre a repetir determinados padrões, não é? Ajuda a libertar-nos dessas situações que estão longe da nossa consciência, porque quando tornamos estas coisas conscientes, conseguimos ultrapassá-las. A atitude a tomar, então, com tranquilidade, é permanecer não reativo. Não reativo é não ser instintivo, não ser impulsivo, não é? Parar, respirar, dar espaço para que vejamos o que se passa à nossa volta, senão estamos a ser impulsivos. Lá está, não cair nos extremos. Então, como é que a neurologia vê e a neuropsicologia vê isto? A assimetria cerebral, fisicamente, ela existe. E temos aqui o Dr. Brandão, que melhor que eu sabe de como é que isto funciona. Nós temos um separador, vamos dizer assim, entre estes dois hemisférios. Por questões médicas, às vezes é separado, o cérebro é separado mesmo artificialmente, então isso faz com que só funcione um hemisfério. E a partir daí foram criados estudos e conclusões sobre como é que funciona cada um dos nossos hemisférios, não é? Então, o que nos interessa agora aqui, neste momento, para o nosso tema, é que a existência do papel e o domínio, então, de uma vida mental, segundo Freud e seus sucessores, que tem impulsos reprimidos, recordações, desejos, representações, que são muito ansiogénicas para serem aceitos pela nossa consciência. Então nós, mandamos isto para o inconsciente. E então o que é que acontece? Nós chamamos, o termo que damos é recalcar. Isto fica recalcado no nosso inconsciente e depois, quando menos esperamos, as coisas emergem e nós achamos que não somos nós. Muito bem. O David Galli, que é um médico cirurgião, que assemelha, diz ele que o nosso inconsciente freudiano assemelha-se ao nosso cérebro direito clínico. Em situações de conflito entre os dois hemisférios, emoção e razão, podem comparar-se a uma comissurotomia, ou seja, exatamente a tirar aquela parte do cérebro que divide os hemisférios. Então, vamos ver o que é que se passa com uma criança como exemplo.
O que é que se passa com uma criança que ouve a sua mãe a dizer: faz isto, já está aborrecida, já sem paciência, faz isto, anda, vamos lá que é para teu bem. O que é que uma criança com menos de 3 anos capta? Ela ainda não tem a sua parte direita, analítica, racional, madura, para compreender a junção daquela forma de falar emocional com a sua razão. Ela não descodifica isto. O que ela guarda no seu inconsciente pessoal é a emoção, aquela raiva, aquela dicotomia. Uma coisa não combinava com a outra, certo? Há aqui essa tal divisão que nós constantemente estamos a ter, não é? Nas nossas coisas. Então, faz isto. Então, ela lê na sua cara mensagem de ódio. Em situações deste género, o que é que acontece? A consciência que raciocina é governada pelo hemisfério esquerdo. Mas aquilo que o direito sabe, intuitivamente, é uma fonte de angústia e de comportamentos anormais e neuróticos posteriormente. Então, Galli considera que o inconsciente pessoal é constituído por tudo que é memorizado no cérebro direito, emoções e todo o material não verbal, especialmente pelo que foi memorizado antes da nossa linguagem introspectiva, ou seja, antes dos nossos 3, 4 aninhos de idade. Compreende-se então que ao mesmo tempo existem repulsões e atrações que não se explicam, entre aspas, não é verdade? Explicam, só que nós não estamos conscientes delas. Então, como já vimos, as racionalizações pelo cérebro esquerdo de tais emoções do direito são ao mesmo tempo inevitáveis porque fazem parte da nossa vida e muitas vezes são falsas. Daí uma consciência dividida, atormentada, comportamentos que se repetem, não é? Então, muitas das vezes isto explica comportamentos neuróticos depois na nossa vida adulta. Então, o que é que acontece? Os chamados, não sei se já ouviram falar em mecanismos de defesa do ego, já? Já? Então, nesta altura, na infância, é que se começam a formar estes mecanismos de defesa do ego. Porquê? Para lidar com a ansiedade. Nós somos pequeninos, não temos resistência, não é? E então começamos a criar defesas. Então, vamos lá. Mecanismos de defesa são fugas da realidade. Há muitas formas de se fugir da realidade. Desenvolvem-se, então, geralmente durante a infância, para lidar com a ansiedade. Nos adultos, tornam-se neuróticas e prejudiciais quando obscurecem a nossa realidade. Mas todos nós desenvolvemos mecanismos de defesa, precisamos deles. Desde que não sejam prejudiciais e não deturpem a nossa realidade, que estejam dentro da nossa consciência. Operam a um nível inconsciente para aliviar, então, a tensão gerada pela ansiedade, nomeadamente negação e distorção da realidade. Alguns mecanismos de defesa são, para nos protegermos, a repressão, negação, isto é só por curiosidade, mas vamos ver que há aqui 2 tipos que vocês todos conhecem. A negação, que exclui a realidade, racionalização, formação reativa, projeção, isolamento e regressão. A regressão é conhecida por todos nas crianças. Por exemplo, um bebê de 2 aninhos, 3, tem um irmãozinho. O que é que acontece na maior parte das vezes? Quer chupeta outra vez, às vezes torna a usar fraldinha, não é? Começa a falar outra vez, muitas vezes isto acontece, isto chama-se regressão, ou seja, a ansiedade é de tal forma intensa, a criança não tem estofo para aguentar aquilo, então ela vai para um passo para trás. Mas nós adultos também passamos por aí, vamos já ver isto a seguir. Ora bem, a sublimação é o único mecanismo de defesa que redireciona a realidade de uma forma construtiva. Por exemplo, um indivíduo que sente atração pelos fogos, pelos incêndios, pronto, tem aquela característica por algum motivo, em vez de se tornar um incendiário, ele vai para bombeiro. Isto é o que nós chamamos de sublimação, certo? É um exemplo. É assim que nós devemos fazer com as nossas características, vamos sublimá-las, tornar positiva alguma tendência que é negativa, como nós chamamos.
Então, vamos cá ver, um comportamento de regressão. Comportamentos. Fumar. O fumar equivale à chupetinha, tá? A ansiedade. Agora, muito antes de fumar, temos roer as unhas. Roer unhas, começa-se a ver que muitas crianças, nas crianças, já desde muito cedo, as criancinhas a roer unhas, porquê? Muita ansiedade. Portanto, roer as unhas, comer em excesso, comer sem parar, não é? Nós estamos a comer emoções, nós não estamos a comer comida. Às vezes comemos quilos de chocolate, não estamos a saborear o chocolate, estamos a comer emoções. Então, beber álcool em excesso, ai, não aguento mais, tenho que apagar uma bebedeira para mim. Não é que muitos jovens às vezes fazem essas coisas. Isto o que é? Eles estão a beber o quê? Emoções, excesso de ansiedade. Falar como bebés, conduzir temerariamente. Então, nós adultos também temos comportamentos de regressão e muitos outros. Então, concordam que são comportamentos regressivos? Que têm a ver com o nosso ego, certo? Se nós aprendemos a defendermos o ego, é muito frágil. Então, temos um outro livro de Joana de Ângeles, chamado Autodescobrimento, que faz, até no título, faz um contacto direto com o tema, que é o conhecimento de si mesmo. Então, o autodescobrimento é, neste momento, uma condição básica, o grande desafio contemporâneo do homem, pois não há como avançarmos sem reconhecer quem somos, e eu acrescento quem somos e como funcionamos, não é? Assim, então é importante reconhecermos os elementos que compõem a mente, que são o pensamento, que eu não sei quem é que já ouviu algumas das palestras anteriores, em que nós falamos exatamente sobre o pensamento, o sentimento e a vontade, em que o nosso pensamento, nós estamos como numa piscina muito grande, em que o nosso pensamento se mescla com os de outros, não é? De tantos outros, e temos que saber muito bem quais são os nossos pensamentos e quais não são, por isso temos que saber quem somos, não é? E se aquilo nos pertence ou não. O sentimento, nós automaticamente sentimos, este sentimento, este pensamento, não, eu não sou assim, eu não quero, não quero, e nós temos esse poder, porque o nosso pensamento é muito poderoso, e para isso temos que ter vontade, ou seja, temos que querer, nós temos que querer encontrar-nos na nossa totalidade. E para isso não podemos estar sentados num sofá à espera que as coisas apareçam, porque ninguém vai vir fazer por nós. É individual este caminho. Então, qual é o primeiro passo? Agora, daqui para a frente, temos pouco mais que ver, mas estão aqui as nossas ferramentas. Agora, daqui para a frente, são algumas ferramentas de como chegar lá. Então, o primeiro passo é começarmos de onde estamos, olhar para a nossa realidade como ela é, não como nós achamos, lá está, fazer as projeções, que é um mecanismo de defesa, fazer projeções, achar que, não, frio e cruamente com a nossa realidade, olhar para a nossa realidade, aceitar-nos sem culpas, mas também sem compactuar com a nossa inferioridade. Nós temos as duas coisas, isso é que é abraçar a nossa sombra, não é? Evitar fugir através de justificativas, porque a minha mãe é que foi assim, porque a minha família é que é assado. Calma, nós agora temos que andar pelas nossas próprias perninhas. A respeito do nosso passado, expectativas vazias para o futuro, a culpa é sempre cá de fora, não é? Depois que nós passamos da adolescência, temos obrigações, não é? Então, abrir-se para a mudança, reconhecer-se como um ser inteiro, com nossas características, dificuldades e potenciais. E abrir-nos para a mudança, isso é essencial, para a superação de nós próprios. Então, buscar pela realização do homem integral, do si mesmo. Quais são os entraves para isto? O egocentrismo, ou seja, olharmos só para o nosso umbigo, não nos preocuparmos com quem está ao nosso lado, ou próximo. Excesso de ego da vida moderna. Não é? É tudo para as aparências, enfim, tudo que todos já sabemos. Mecanismos de defesa do ego, que já mencionamos, são outra dificuldade. Ambientes destrutivos, uso de drogas, excesso de álcool, vícios em geral, como o abuso, inclusivamente, dos telemóveis, que cortam por completo a comunicação dentro da própria família, pais e filhos, não é? A influência social e de grupos e da propaganda podem limitar muito o indivíduo. Busca desesperada pela manutenção da juventude, não é? Compras em excesso, porque só és bonita se tiveres aquela roupa da moda. Só andas elegante se precisas dos cremes XPTZ para ficares com a pele esticada. E aí vai, não é? Uma pessoa passa a vida nestes mecanismos, não é?
egocêntricos, que são o excesso desta vida moderna, que nos levam para direções contrárias, muitas vezes, à que nós queremos. Por isso é preciso essa consciência. E vamos lá ver como é que vamos lá chegar. Implica, então, o quê? Um projeto de estudo sobre a ampliação da nossa consciência. Ver quais são os nossos aspectos inconscientes, o que é que nos salta de repente. O que é que nós vemos no outro que nos perturba tanto, que se calhar é uma das coisas que nós temos em nós. Os mecanismos dessas coisas inconscientes, os sentimentos e essa busca da unidade, do nosso equilíbrio. E uma das formas de conseguir esse equilíbrio, não sermos tão impulsivos, é contar até 10, o famoso contar até 10, porque assim nós não fazemos nem dizemos aquilo que não queremos, pelo menos com alguma mais facilidade. Dá tempo de haver uma distinção entre o impulso, que não é racional, e a união da razão com a emoção. Portanto, esse contar até 10, o respirar fundo, é um treino que tem que ser constante, porque todos somos tendenciosos a isso. Então, acionar as nossas virtudes, não é? Então, Joana diz-nos como chegar ao autoconhecimento, à integração do ego e do self, pela auto-observação. Reparar como é que nós pensamos, sentimos e agimos, se é isso que nós queremos para nós. Identificar as necessidades e a realidade emocional. E assenhorearmos-nos de nós mesmos, numa atitude introspectiva, ou seja, fazer aquele tal examezinho de consciência todos os dias. Então, agora estamos mesmo no fim. Então, quem sou eu? Vou-me perguntar constantemente. Nós precisamos de fazer esta, como é que nós fazemos ao fim do mês em casa, tempos a tempos, é um balanço, é isso. Precisamos fazer um balanço, pode ser mensal, semanal, depende das possibilidades e das necessidades de cada um. Mas este balanço, quem sou eu? Eu estou a ir por onde eu sou, por onde eu quero, eu sou o si mesmo. Então, eu sou mais introvertido, muito virado para dentro, ou sou demasiado virado para fora? Tudo é preciso pontos de equilíbrio. Eu sou muito ativa ou sou passiva demais? Estou sempre na cadeira à espera que as coisas aconteçam. Ou ando em cima dos outros demais também e tolho-lhes a liberdade. Eu sou muito emotivo, racional, intuitivo, impulsivo. Como é que eu reajo perante as coisas? Como é que eu ajo? Como é que eu respondo à vida? Que atividades eu gosto mais de praticar nos meus tempos livres? Eu estou a caminhar ao ar livre? Ou será que eu estou aqui encafifado sempre a olhar para a televisão e não procuro coisas que me façam bem, que me promovam saúde, não é? Que tipos de filmes gosto de ver? Que tipo de alimentos é que eu prefiro? Tudo isto somos nós. Pode ser o ego, mas não só o ego. É o ego que nós precisamos de tratar. Nós tratamos da nossa casa, da nossa pele, não é? Nós precisamos de tratar de nós. Mas também temos que nos conectar, manter-nos conectados com o nosso eu superior, sem os exageros, às vezes, que somos confrontados a nível social. Quais são os meus projetos, os meus objetivos de vida? Quem são os meus modelos, os meus mestres? Quem são as pessoas que eu aprecio e que gostava de ser igual? Quem? Que princípios e valores é que delineiam a minha identidade? Eu sou uma pessoa séria? Eu exijo dos outros seriedade e eu sou séria? Ou eu meto para o bolso coisitas que de vez em quando me dão jeito? Eu passo os sinais vermelhos assim, mas gosto que os outros cumpram, não é? Então, estas coisas nós precisamos de vê-las em nós. Então, o que é que eu quero da vida? Que esta finalidade está clara? O que é que eu quero da minha vida? Para quando eu passar para o outro lado e levar a minha cassete o que é que eu levo nas minhas mãos? Valeu a pena? Eu esforcei-me por ir melhorando cada vez mais e o meu colar de pérolas lá do meu self, com os nossos egos todos por aqui fora, cada vez melhorando mais? Sim ou não? Então, não há ventos favoráveis para aqueles que não sabem para onde vão. Esta frase é do Séneca, um filósofo que viveu na época de Jesus. Não é? Um grande sábio. Não há ventos favoráveis para os que não sabem para onde vão. Uma pessoa não sabe se está a favor, se está contra o vento. Temos que nos saber para onde queremos ir. E pronto, terminei. Não sei se querem colocar alguma questão sobre estes assuntos.